Nossa história começou com uma ideia sobre possibilidades. Por meio de inovação e muito trabalho, lançamos uma indústria e mudamos a maneira como vivemos, construímos, nos movemos e como voamos. Agora, há novos caminhos a serem forjados e processos a serem aperfeiçoados. No entanto, o que nos motiva se mantém. Permanecemos firmes com a integridade, o cuidado, a excelência e a coragem que sempre definiram nosso caráter. Nossa determinação supera a dúvida. Quando exploramos a criatividade de cada um de nós, liberamos um brilhantismo que pode mudar o mundo, porque transformamos ideias em inovação, o impossível em impacto, o que seria em o que é. Somos a Alcoa. Transformamos potencial em progresso verdadeiro. A metodologia da Escola Lumiar é uma das mais inovadoras do mundo. Compreendemos o currículo como um conceito amplo, que abrange o conjunto de saberes, práticas e atitudes que objetivam uma escola não só formadora, mas transformadora. Entre nossas estratégias de aprendizagem estão os projetos, as oficinas, os módulos, as leituras de mundo, os projetos individuais, as rodas ou assembleias, as comissões e os diários de bordo. Atividades que fazem parte do nosso dia a dia aqui na Escola Lumiar. Essa inovação propõe um ensino para o agora, buscando o desenvolvimento pleno do estudante. Os pilares educacionais da Escola Lumiar garantem a apropriação de fato dos conteúdos, orientados pela Base Nacional Curricular Comum, sem deixar de lado o desenvolvimento de habilidades importantes, como a inteligência emocional. Através da nossa plataforma, é possível visualizar o desenvolvimento dos estudantes em duas matrizes curriculares, uma de competências e habilidades e outra de conteúdos. E com a vivência na gestão participativa da escola, contemplamos o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento dos nossos estudantes de forma integral e transdisciplinar. Escola Lumiar, conheça e se surpreenda. Você conhece a Telesapiens? Se você atua na área de educação técnica, educação de jovens e adultos ou ensino superior, deveria conhecer esta EdTech que está revolucionando o jeito de como se entrega conteúdos didáticos de qualidade para EAD. A Telesapiens produz conteúdos sob medida para a sua necessidade, desde videoaulas, e-books, podcasts, banco de questões e slides, até mapas conceituais, atividades para fóruns, games educacionais e simuladores em realidade virtual, aumentada e mista. Mas se a sua instituição precisa de conteúdos prontos, a Telesapiens dispõe de mais de 400 disciplinas que podem ser utilizadas em cursos técnicos de graduação e de pós-graduação. Não dispõe de plataforma educacional para EAD? A Telesapiens também pode lhe oferecer um ambiente virtual de aprendizagem completo, personalizado e customizado para a sua instituição de ensino.
Quer nos conhecer melhor? Acesse www.telesapiens.com.br e se surpreenda com tudo o que a gente pode fazer por você e pela sua instituição de ensino. Vestiba Day é a Unifeob inovando mais uma vez. Você vai prestar o vestibular, saber o resultado na hora, fazer um tour pelo campus e ainda ganhar um descontão. Em um só dia você resolve a vida de forma rápida, descomplicada e simples. Então aproveite para fazer a sua facu ainda este ano. Acesse o site, faça sua inscrição e vem, faz teu nome, faz Unifeob. Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando a última atividade desse terceiro dia da sexta edição do Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas. Eu falei boa noite, mas como vocês podem ver aqui atrás de mim, é dia, nós estamos gravando essa atividade devido a um fuso horário aí do nosso convidado, mas nós teremos aí uma super conferência de encerramento. Essa conferência seria com o Valcir Carrasco, que infelizmente precisou cancelar a sua participação no Congresso devido a imprevistos pessoais, mas a nossa coordenação rapidamente fez aí um acerto com esse nosso convidado, que é para lá de especial. Nós temos todo um carinho muito especial com ele aqui na GSC Eventos Especiais, e temos aí uma temática para lá de atual, que é a educação na era do negacionismo. Eu chamo, então, o nosso querido Alexandre Gossen, eu espero ter feito a pronúncia correta. Ele é escritor, pesquisador, doutorando e investigador da Universidade de Coimbra, no Centro de Estudos Interdisciplinares, do Instituto de Investigação Interdisciplinar, com área de pesquisa em autoritarismo contemporâneos, mestre em Direito e advogado. Muito boa noite, bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia, Keila. Você fez provavelmente a melhor pronúncia do meu sobrenome que eu escuto em décadas. Ah, que maravilha! Ótimo! Seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui para esse encerramento. Eu acho que algumas coisas acontecem no decorrer do nosso caminho para que as peças possam se encaixar. Ao meu ver, nada melhor do que encerrar um congresso de educação falando sobre essa temática, né? Que é a educação na era do negacionismo. Para mim, é fechar com chave de ouro. Muito obrigada, viu, Alexandre? Obrigado eu, Keila. Espero que eu esteja à altura de substituir o professor Valcir Carrasco e também à altura do desafio de falar do negacionismo. Mas, de qualquer modo, o convite veio em boa hora, porque eu comentava até com a organização que eu acabei de apresentar um seminário sobre este tema na semana passada, então espero trazer algumas das pesquisas e das investigações que eu realizei aqui na universidade para vocês. Como eu disse, eu não acredito em acaso. Eu acredito que as coisas acontecem porque precisam acontecer. Então vamos lá, então, Alexandre. O que significa educação para você? Bem, a educação, eu gosto de ir na etimologia, né, das palavras para nós buscarmos a raiz da coisa. Educação, se nós formos até lá atrás, na raiz grega ou na raiz latina do educare, seria, não tem só um significado, claro, mas seria algo como nutrir, né, como manter, não só manter, mas satisfazer, preencher algo ou alguém, fazer aquilo crescer. Existe também uma outra forma de enxergar que eu acho muito interessante, que seria nutrir a criança, fazer crescer ou manter viva também a chama da criança em cada um de nós. E este é o ponto central que eu entendo como necessário na educação hoje em dia. Por quê? Nós, enquanto crianças, nós temos muita curiosidade, né? Nós temos um processo de aprendizado
extremamente vertical e extremamente pulsante. E com o passar do tempo, nós vamos nos tornando menos curiosos e mais também propensos a procurar fontes de saber e de conhecimento que acabam apenas reiterando o nosso viés de confirmação. Então, a educação, sem dúvida nenhuma, entre muitas outras coisas que ela significa, mas para o nosso cronograma de hoje, eu acho que educação é tentar manter vivo ou viva dentro de nós aquela criança que a tudo pergunta, que a tudo tem curiosidade, e que não se satisfaz, né? Tem aquela fase dos porquês, porquê. Eu acho que este é o foco. E o negacionismo, conforme nós vamos debater hoje, ele está muito associado com esse enrijecimento, essa cimentação dessa criança interior e, de certa forma, que nós acabamos deixando morrer. E aí, assim, ficamos muito mais propensos a acreditar em eventos, né, paranoicos e, enfim, coisas escabrosas que não deveríamos crer. Com certeza, Alexandre, essa inquietação, né, de querer saber, de querer procurar, questionar tudo, com certeza aí é um grande alicerce para a educação, né, e para tudo na nossa vida. As pessoas deixam aí muitas vezes de questionar, muitas vezes por N motivos, né, medo, enfim, várias coisas, e ficam sem resposta para nada, né? E, Alexandre, como definir mentira, verdade e pós-verdade na era contemporânea? Esse é um tema da ordem do dia, né? É bom nós lembrarmos, Keila, que a pós-verdade, esta palavra, ela é extremamente conectada, extremamente ligada à palavra também, à definição do que seria o pós-moderno. Né? A pós-verdade, ela foi eleita em 2017 pelo dicionário de Oxford, da Universidade de Oxford, que sempre elege algumas palavras como as principais palavras do ano. Ela foi eleita a palavra mais importante de 2017 e uma das mais importantes da década. E não é à toa. Então, acho que é importante nós situarmos, todos os congressistas, que a pós-verdade, como ideia, ela é derivada da pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela surge no campo do debate público entre os anos 1950 e os anos 1970. Ela surge em diversas áreas. Por exemplo, para a arquitetura, ela surge nos anos 50. Começa a se discutir se nós teríamos saído da era moderna e ingressado numa era pós-moderna. Isso é uma discussão que ocorre de uma forma bem acentuada nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia. Nós temos aí o surgimento de alguns urbanistas que começam a martelar esta ideia desta mudança de era. E no campo cultural e filosófico das artes escritas, isso começa a ser muito discutido, especialmente por pensadores franceses no final dos anos 60 e anos 70. Então, tanto Baudrillard, como nós temos o Lyotard, vários pensadores que começam a cunhar esse termo pós-moderno. E uma das definições do que é pós-moderno, segundo a maioria desses pensadores, cujo maior expoente é o Lyotard, seria a morte das metanarrativas. O que seriam as metanarrativas? Para o Lyotard, a ciência, durante a modernidade, desde o surgimento dela no Renascimento, né, também podemos discutir se a ciência já não existia antes, mas vamos nos basear na ideia do Lyotard. A ciência ela veio se guiando por um único motivo. O que a ciência buscava? A ciência queria saber a verdade. Qual é a verdade sobre o conhecimento? A ciência ela não necessariamente se dedicava a resolver problemas práticos específicos. Então, se nós pegarmos, né, desde polímatas como Da Vinci, astrônomos como o Kepler, o Galileu, esses caras eles queriam saber a verdade sobre se afinal a Terra girava ao redor do Sol, se a Terra era o centro do universo ou era o Sol que era o centro do universo. Este era o debate público que existia. O que o Lyotard ele observa dos anos 70 em diante é que a ciência ela começa a ser questionada a respeito dessa metanarrativa, ou seja, dessa supernarrativa que engloba todas as narrativas, da verdade absoluta.
e ela passa a ser mais encarada como uma solucionadora de problemas. É o que ele chama de ciência performativa, uma ciência voltada para a performance. A ciência está mais preocupada em produzir, por exemplo, um aparelho de celular mais rápido do que responder, afinal, se Deus existe, se Deus não existe, e se o universo tem fim, se não tem fim, e esse tipo de questionamento que ele chamava de metanarrativa. E a pós-verdade, Keila, ela acaba surgindo como uma derivação da morte dessa metanarrativa, porque a partir do momento que esses pensadores pós-modernos começam a dizer que a ciência também não é imparcial, então é possível que, dentro dessa elucubração, que exista mais de uma verdade, né? O que não é bem verdade. Não é bem verdade porque existem, sim, algumas verdades que são aferíveis, né? Eu gosto de dar um exemplo. Se nós discutirmos aqui, eu e você, o que é feminismo, o que é machismo, o que é racismo, agora, em 2022, eu e você vamos encontrar algumas definições. Se nós voltarmos no tempo 200 anos e definirmos estes mesmos temas, nós vamos encontrar outras respostas. Mas, se eu discutir com você aqui a fórmula da gravidade, ou a fórmula da teoria da relatividade, agora, ou daqui 500 anos, ou daqui 1000 anos atrás, as respostas vão ser as mesmas. Então, existem, sim, algumas verdades aferíveis de uma forma absoluta. E a pós-verdade, ela é, de certa forma, uma distorção desse conceito. Porque a pós-verdade, ela lida com uma ruptura desse tecido único, dessas verdades concretas e plenamente aferíveis. De que forma, né? A pós-verdade, nós poderíamos, então, compará-la com a mentira? Não. Nós não podemos comparar com a mentira. E aqui vai um ponto bem interessante para nós começarmos a entender o negacionismo. A mentira, vamos imaginar, né, algo que está muito relacionado com a mentira, políticos, né? O político é uma categoria geralmente muito associada com a mentira, assim como também, não vamos demonizar a categoria político, mas os advogados, as pessoas que trabalham com marketing, né, e até alguns religiosos. A mentira, ela sempre está referenciando a verdade. A mentira, eu costumo dizer, ela bate, né, ela presta continência para a verdade. Por quê? Quando um político, quando até uma das crianças da nossa família, ela mente referenciando a verdade, ou seja, dizendo, eu não fiz isso, quando na verdade ela fez, ou eu fiz isso, quando ela na verdade não fez, mas sempre referenciando uma verdade, né, um universo fenomênico, onde todos nós estamos inseridos. E isso fica muito fácil de entender quando nós inserimos aí alguns exemplos da pós-verdade. Na pós-verdade, aquele sujeito que está negando, ele não está negando a verdade, ele não está simplesmente mentindo. Ele está, na verdade, ele está negando todo o contexto fenomênico, ele está negando o próprio universo em qual nós estamos inseridos e estamos compartilhando. Então, eu vou dar um exemplo bem categórico e que é muito utilizado no campo, por exemplo, da filosofia política. Quando, por exemplo, o Donald Trump passa 10, 12 anos dizendo Barack Obama não nasceu nos Estados Unidos e eu tenho provas disso, embora ele nunca apresente essas provas, né? O que ele está fazendo? Ele está, na verdade, rompendo com esse universo fenomênico único, onde todos nós vimos a certidão de nascimento do Barack Obama e que dá para nós sabermos que ele nasceu nos Estados Unidos, está dizendo, olha, eu não acredito, eu não compartilho este universo com vocês, eu vivo num universo à parte. Isso torna a pós-verdade um grande problema do ponto de vista do debate público da educação, porque quando você está debatendo com uma pessoa como essa, você não está utilizando as mesmas ferramentas, os mesmos argumentos e, inclusive, a mesma bibliografia que esse cidadão, porque ele nega o todo. Ele não nega algo só que você está dizendo ou algum argumento. Não, ele não se insere naquela arena de debate, ele está fora, né? Quando o QAnon, por exemplo, aquele grupo extremista nos Estados Unidos, diz que em Washington nós temos uma pizzaria que no subterrâneo dela nós temos uma seita demoníaca comandada por Hillary Clinton para fazer sacrifícios de crianças,
ele está se inserindo fora também dessa realidade, ele está se inserindo fora do simples debate de pós-verdade, ou perdão, de verdade e mentira, ele está se colocando além desse universo. E um outro exemplo que eu acho excelente, e que quando eu falo, muita gente considera um exemplo jocoso, mas nós devemos ter entre os congressistas professores de física, e eles sabem que não é jocoso, porque nós temos 11 milhões de pessoas só no Brasil que acreditam nisso, é o terraplanismo, né? A gente dá risada, o meu enteado de 12 anos fala, né, tio Alê, como é possível alguém achar que a Terra é plana? Não é possível, essa pessoa é muito burra. Mas, gente, nós temos 11 milhões de pessoas que acreditam nisso no Brasil, segundo estudos. Isso significa 5% da população do Brasil. 5% da população brasileira é o mesmo número, por exemplo, de ateus e agnósticos que nós temos no país. Então, nós temos 5% de pessoas que não acreditam em Deus ou que não têm uma posição a respeito disso, e 5% de pessoas que acham que a Terra é plana, né? Se eles coexistem e têm as mesmas crenças, eu não sei, não tenho esse número. Mas o terraplanista é um típico exemplo de pós-verdade. Você não consegue debater, porque os referenciais deles, a caixa de ferramentas que ele utiliza de argumentação, está além da nossa. Ele não compartilha a mesma realidade conosco. Ao invés do Polo Norte e do Polo Sul, para quem já teve a curiosidade de assistir algumas das palestras deles, nós temos, na verdade, uma sede, né, da CIA que impediria que nós chegássemos até o Polo Norte ou Polo Sul para descobrir que, na verdade, tudo é um grande complô e uma grande farsa. E o terrível nesse sentido da pós-verdade, para encerrar essa resposta, Keila, é que ela nunca vem sozinha. Como uma boa desgraça, ela sempre vem acompanhada. Em geral, o cidadão que se pauta pela pós-verdade, ele acaba seguindo um combo de pós-verdade, né, de post-truth. Geralmente, ele não é só um terraplanista, mas ele também acredita numa conspiração alienígena, numa conspiração política. Ele acha também viável, já que ele tem essa tendência de acreditar em teorias conspiracionistas, ele acha viável que, eventualmente, as vacinas venham com microchip ou com algum tipo de modificação genética. E aí fica muito difícil de você parar isso e de você trazer essas pessoas de novo para a verdade. Certo, Alexandre. E por que negar? O que constituiu o negacionismo? Essa questão ela é muito interessante porque nós temos que pensar que tentar não ridicularizar o negacionismo e, de certa forma, ter empatia com esse tipo de postura para que nós possamos entender este fenômeno psíquico e esse fenômeno, hoje, de certa forma, coletivo. O negacionismo, até do ponto de vista evolutivo, em geral, nossos mecanismos psicológicos, eles trazem alguma vantagem, ainda que seja uma vantagem aparente, uma vantagem que seja falsa, né? Então, hoje se sabe, por exemplo, por que existem as religiões, né? Porque, de fato, para algumas tribos, constituía uma vantagem evolutiva você ter uma crença intersubjetiva, utilizando aí um termo, por exemplo, do Yuval Harari, que fizesse com que aquele grupo acreditasse nas mesmas coisas, como, por exemplo, vida após a morte, e que faria, inclusive, que indivíduos se sacrificassem por aquele grupo. O negacionismo ele não é muito diferente, com o agravante de que ele, ao invés de constituir uma vantagem, ele acaba constituindo uma desvantagem que pode até ceifar a vida daquele indivíduo e daqueles grupos, né? O interessante é nós imaginarmos, Keila, que nós somos homo sapiens, criaturas pré-históricas ainda do ponto de vista comportamental e extremamente adaptadas para os milhões de anos que nós vivemos como gênero humano, o gênero Homo, desde lá dos primeiros do Australopithecus até chegar no Homo sapiens, que tem algo em torno de 200 mil anos, e vivemos moldados, forjados por esse meio ambiente extremamente pré-histórico. E esse ambiente contemporâneo em que nós vivemos, ele é muito diferente do ambiente que nós vivíamos. Se nós imaginarmos, a passagem da pré-história ela é marcada
isso é algo bastante unânime no campo histórico, ela é marcada pela criação da escrita, o momento que o ser humano passou a registrar a vida social e a vida individual, e aí sim nós temos a passagem da pré-história para a história. E aí temos aí a sedentarização, e um pouquinho antes disso, temos a criação das cidades. Isso, de certo modo, está tudo muito próximo entre a sedentarização, os primeiros agrupamentos humanos maiores e a criação da escrita. Então, nós estamos falando de uma relação matemática de algo em torno aí de 0,5% do tempo de existência do gênero humano, né? Não do Homo sapiens, mas do gênero humano. Isso significa que todo o nosso aparato cognitivo ele é muito mais voltado para um ambiente de poucos estímulos comparado com os estímulos que nós temos agora. Nós tínhamos um habitat, um agrupamento social, em geral, de 100, 150 indivíduos, muito mais previsível. O mundo em que nós vivíamos era muito mais previsível. E este mundo que nós vivemos, com essa descarga, né, incessante de estímulos, ainda mais no ambiente urbano, estímulos físicos, presenciais, estímulos virtuais, ela de fato torna a vida muito imprevisível. Utilizando uma expressão que eu gosto muito do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, nós vivemos numa modernidade líquida, muito fluida, as relações sociais são muito fluidas, tudo é muito imprevisível. Então, de certa forma, o negacionismo, ao ele se basear geralmente em crenças fundamentalistas, onde existe uma grande conspiração que no final detém todo o poder, em que pese ele traga uma notícia ruim, no sentido de que nós somos todos vítimas e cidadãos à deriva de uma ordem maior que comanda o mundo, por outro lado, ele organiza essa bagunça psicossocial que nós vivemos, e ele organiza esse caos existencial em que nós estamos mergulhados. Então, ele é uma notícia ruim, no sentido de que nós somos apenas folhas ao vento, sendo comandadas por uma organização social que detém o verdadeiro poder, mas, por outro lado, ele é uma notícia boa, porque por trás desse véu de bagunça, existe uma ordem aí, ainda que seja uma ordem terrível, maléfica. Além do mais, para alguém, em geral, o negacionista, isso é algo bastante estudado na psicologia comportamental, em geral, o negacionista, ele é mais ansioso que a média de nós todos que somos ansiosos hoje em dia, ele sente mais dificuldade em conviver com a insegurança, com aquela dúvida que eu costumo chamar, que é a dúvida do travesseiro, né? Nós todos vamos dormir hoje em dia com muitas dúvidas quando nós colocamos a cabeça no travesseiro. E o negacionista, com essa dificuldade em lidar com isso, ele acaba se aferroando, se agrilhoando essas certezas totais. E isso também faz com que ele, de certa forma, se sinta muito privilegiado e muito integrado num grupo pequeno de sábios, de pessoas que são um campo minoritário, mas que só eles sabem a verdade. Então, de certa forma, para uma pessoa insegura, para um grupo inseguro, ele também gera um certo empoderamento, né? Poxa vida, coitada da Keila, que não sabe que a Terra é plana, né? Só eu e aqui, meu grupo, sabemos disso. Nossa, que inocente que ela é. Então, ele gera também esse empoderamento que está muito associado com essa ansiedade e com essa insegurança, que é algo comum, né, Keila? Nós vivemos sob uma enxurrada de signos de comunicação, de informação e etc. E diante de tudo isso, Alexandre, existe alguma correlação entre o autoritarismo e o negacionismo, tanto no passado e no presente? Sim, Keila, existe. Existe sim uma correlação. É claro que ambos são muito parecidos nas consequências práticas, porque o negacionista do passado e o negacionista do presente, eles inferem causas e consequências equivocadas a respeito de uma porção de eventos sociais e científicos nas realidades que eles habitam, no caso do negacionista do passado antigamente, no caso do negacionismo atual de hoje em dia. E ambos têm sim uma relação com o autoritarismo, mas
nós podemos observar uma grande diferença em relação à causa do negacionismo do passado e à causa do negacionismo do presente. A causa do negacionismo no passado era simplesmente a falta de conhecimento, ou seja, a ignorância. Nós vivíamos em um mundo com menos conhecimento, com menos ciência e com menos acesso ao que eu chamo de ciência domesticada, ou seja, nós não tínhamos divulgadores científicos que fazem essa deglutição dessa ciência da academia e levamos hoje para o grande público. E nós temos vários exemplos, por exemplo, no Brasil, a Pasternak, nos Estados Unidos nós temos o Pinker, em Portugal, hoje em dia, vivendo nos Estados Unidos, nós temos o Antônio Damasio e muitos outros aqui que eu seria injusto não os mencionando. O próprio Siddhartha Ribeiro também é um grande divulgador. O negacionismo no passado, o negacionista do passado, ele não tinha acesso a essa informação. Ele era simplesmente uma pessoa ignorante no sentido de ignorar, de não conhecer. E o negacionista do presente, ele não é uma vítima da ignorância, ele é uma vítima da desinformação. Ele navega num oceano de excesso de informação. E aqui é um ponto muito importante para os educadores. Gente, informação não é sinônimo de conhecimento. Não é. Se fosse, nós estávamos numa situação maravilhosa. A informação ela é derivada, ela é uma carga derivada de comunicação. Comunicação é uma necessidade biológica de vários seres vivos, cujo talvez o que melhor o faça seja o ser humano. Mas a comunicação, como vários pesquisadores, inclusive da comunicação digital, têm alertado, ela não é um campo neutro. Eu posso estar me comunicando ou recebendo uma comunicação errada, equivocada, nociva, né, perigosa. E a informação também pode ser uma informação de má qualidade ou boa qualidade, tal qual, por exemplo, os alimentos, né, que nós podemos ter alimentos de alto teor nutritivo e alimentos que, na verdade, são verdadeiros venenos. O conhecimento ele é a informação de boa qualidade recebida através de um bom meio de comunicação. Então, o negacionista do presente, ele é uma vítima da desinformação, ou seja, do excesso de comunicação e do excesso de informação de má qualidade, que o torna desorientado, seja porque realmente o ambiente que nós vivemos é um ambiente de difícil navegação, já que nós temos o excesso desses signos de informação, e seja também por falta de educação midiática e de educação comum, mesmo sem ser a midiática. Agora, qual é a relação disso com o autoritarismo? Embora o negacionismo não tenha nascido do autoritarismo e eles não necessariamente precisam coexistir, o que aconteceu é que nós temos fenômenos emergentes no campo da política mundial, e aí aqui eu não falo só de Brasil, e esses fenômenos autoritários, surgidos especialmente após a década de 2000, eles têm uma tendência populista, e essa tendência populista autoritária observou que o negacionismo é uma forma inteligente, que eu falo para eles, não, claro, para os educadores, é uma forma inteligente de você se comunicar com uma parte da população. Por quê? É fácil entender por quê, pessoal. Se o negacionista é alguém buscando uma simplificação de um universo muito complexo e muito difícil, né, ininteligível quase, e você tem alguém oferecendo, né, através do populismo, que é justamente dar respostas simples para perguntas complexas, oferecendo essa plataforma política de adesão, né, você pode aderir ou não aderir em bloco, e aí nós voltamos àquela ideia do combo. Então você cria um conjunto político e social e comunicativo e pseudocientífico muito interessante para esses líderes, porque eles conseguem emitir um tipo de comunicação tipicamente da pós-verdade. Veja, a ciência tem os cientistas deles, eu tenho aqui os meus cientistas, né? Eu tenho aqui o cientista que defende o terraplanismo, que defende a inexistência do aquecimento global, que defende a cloroquina. Observem que nós não estamos falando, de novo, de negar a verdade. Nós estamos falando de uma realidade paralela, uma realidade que não é compartilhada pela maior parte da população e que não é compartilhada por 100%
da comunidade científica séria, da academia científica. Nós temos o exemplo, Keila, agora está na moda, né, da Ratanabás, né, a cidade da Amazônia de 500 milhões de anos. Observe que ninguém da USP, ninguém da Unicamp, ninguém de nenhuma universidade federal ou uma universidade qualificada do Brasil, muito menos de fora do Brasil, sequer falou de Ratanabás, né? Porque a ideia é tão absurda de você imaginar uma cidade que teria nascido antes mesmo dos dinossauros e dos mamíferos, que não há o menor sentido, isso não cabe na realidade, né? Não cabe na verdade, é uma pós-verdade. Então, sim, e aí você vai buscar de onde veio Ratanabás, você vê que vem de um pseudocientista ligado a movimentos políticos autoritários. Então, hoje em dia, existe sim uma forte ligação entre o negacionismo e o autoritarismo. Certo. E você fala em uma das suas pesquisas sobre uma mudança de era de uma sociedade do eu não sei, que passou para a sociedade do eu sei, e posteriormente para a sociedade do eu sou. Você pode desenvolver para a gente todo esse conceito, por favor, Alexandre? Claro, Keila, vai ser um prazer. Esse é o conceito, inclusive, que eu apresentei na semana passada num dos seminários aqui na Universidade de Coimbra. Só fazer uma correção, que eu não estou em Coimbra agora, estou em Lisboa, mas eu apresentei aqui na semana passada. Esse conceito, essas terminologias eu estou desenvolvendo, mas esse conceito ele já existe, ele não é exatamente meu, é de vários pesquisadores. A sociedade do eu não sei seria como nós estávamos dizendo. Nós vivemos a maior parte do tempo de existência da nossa espécie não sabendo, né? Então, como eu não sabia o que era Sol, eu dava um nome de um deus para o Sol. Eu não sabia como o mar funcionava, eu dava o nome de um deus que comandava o mar. E assim nós tivemos todas as crenças politeístas, né, de origem animista. No momento em que nós criamos a agricultura, nós precisamos modificar as nossas crenças. Até porque nós passamos a ter, por exemplo, com a pecuária, nós passamos a ter um relacionamento desigual com os animais. Nós passamos a escravizar os animais. Então nós fomos abdicando das crenças animistas e buscando centralizar os deuses até chegarmos no monoteísmo. Ou seja, nós tínhamos um único Deus que, de certa forma, comandava tudo. Ainda assim, esse Deus, ele estava atrelado à sociedade do eu não sei, porque nós simplesmente utilizávamos ele como a causa primeira para tudo. Ele explicava todas as coisas que nós não sabíamos. Isso vai se desenvolvendo até nós chegarmos no surgimento do método científico, que, numa perspectiva mais moderna, teria surgido junto aos árabes, através da descoberta da ótica, isso estou falando aí em torno do ano 900 ao ano 1000, e numa perspectiva mais eurocêntrica, nós teríamos descoberto o método científico já mais com René Descartes, ou com o próprio Galileu, ou com o próprio Newton, ou seja, muito mais moderno. Eu acho que isso já não importa tanto se é uma perspectiva mais eurocêntrica ou mais mundial, mais global. De qualquer forma, o método científico ele nos permitiu começar a acumular conhecimento sem nós termos que nos voltar para essa causa primeira. Então, nós começamos a entender que os fenômenos naturais aconteciam com causas e consequências naturais, que não existia uma causa primeira ligada a algum tipo de deidade. E nós passamos a acumular esse conhecimento. Isso nos levou às grandes navegações, à colonização de outros continentes, à criação, por exemplo, da prensa tipográfica pelo Johannes Gutenberg, que, por sua vez, permitiu, né, o crescimento exponencial do conhecimento através da impressão de livros. E, como Newton dizia, né, todo o conhecimento foi sendo gerado em cima dos ombros dos gigantes. Um gigante subindo em cima de um gigante. Isso nos leva à mentalidade da Revolução Industrial, a mentalidade do iluminismo, ou seja, a sociedade das luzes, a sociedade do saber, e a uma busca de explicações racionais para os fenômenos. Nós fomos, como o Nietzsche dizia, né, gradualmente nós fomos matando Deus. Não necessariamente
precisamos nos tornar ateus, mas passamos a entender que, sim, é possível você gerar energia e eletricidade, usar a eletricidade para isso, você pode gerar energia a vapor, você pode criar antibióticos, você pode criar vacinas. Tudo isso é fruto do iluminismo e da nossa idade moderna. Isso é o que eu chamo da passagem da sociedade do eu não sei para a sociedade do eu sei. Éramos uma sociedade em que valorizava muito o saber, o conhecimento. E o conhecimento ele tinha valor em si, ou seja, em resolver problemas que eram muito importantes para nós e, de certa forma, isso vai, pelo menos, aí até os anos 50, por exemplo, quando nós tivemos a possibilidade de fazer com que ocorresse a emancipação feminina, as mulheres, nos anos 50, elas passam a ter acesso, principalmente nos países de primeiro mundo, acesso a vários eletrodomésticos, né, podendo passar a trabalhar fora, junto com as suas lutas emancipatórias, e, de certa forma, nós podemos desescravizar os seres humanos de uma série de tarefas e escravizar as máquinas nesse sentido. Em dado momento, Keila, o conhecimento ele foi ficando tão abundante, que ele deixou de referenciar e deixou de importar apenas para resolver problemas, especialmente por um certo grau de alienação e de ignorância histórica nossa, que começamos a não valorizar tanto o conhecimento como um resolvedor, um solucionador de problemas, né? Um exemplo típico disso, nós estamos assistindo, por exemplo, agora, com o recrudescimento da epidemia da AIDS, né? As gerações novas não têm mais medo da AIDS, porque as medicações permitem que as pessoas vivam com o vírus da AIDS sem morrer, ainda que tenham uma vida muito diferente de uma vida sem o vírus. Ao mesmo tempo, isso também acontece com sarampo, né? Nós estamos observando isso muito antes, até da pandemia do coronavírus, uma queda na cobertura vacinal de sarampo em vários países do mundo, sendo o Brasil um dos países que observou a maior queda. Por quê? Como a vacina do sarampo funcionou tão bem a ponto de praticamente mais ninguém morrer de sarampo, aquele saber, né, necessário para a criação da vacina e aquele saber necessário no sentido dos pais entenderem que é importante vacinar seus filhos, deixou de ter muita importância, já que ninguém mais tinha sarampo. E aí passamos a voltar a ter o sarampo. Então, nesse sentido, ocorre aí uma mudança no paradigma do conhecimento, no paradigma do saber. O conhecimento ele já não é mais tão importante para o eu sei, ele começa a se tornar muito mais importante para o eu sou. Ele começa a se tornar muito mais uma ferramenta de identidade do que uma ferramenta de saber. E ele é um fenômeno típico da pós-verdade que nós mencionávamos aqui. Então, o eu sou está muito mais ligado a eu sou favorável à teoria de que a ivermectina, por exemplo, pode tratar o coronavírus. Eu sou favorável a que o governo fabrique cloroquina e que as pessoas tomem cloroquina, mesmo sem nenhuma comprovação científica e com todos os laboratórios desses medicamentos dizendo que os medicamentos não servem para tratar Covid. Começa a haver uma ideia de que a ciência ela pode ser ideologizada, né? E isso é uma forma de negacionismo. Observe que o negacionismo ele é muito mais do que você dizer que a Terra é plana ou não é, né? Quando, por exemplo, eu vou num congresso de historiadores da Segunda Guerra e eu falo, olha, eu acho, eu opino, eu sou da opinião de que o nazismo é uma filosofia de esquerda, eu estou praticando um tipo de negacionismo, um negacionismo histórico, no sentido de que existe hoje uma concordância dentro da academia de que o nazismo é uma filosofia de extrema-direita. Ao mesmo tempo que se eu vou até um congresso de história e falo, olha, eu acho, eu opino, eu sou favorável à ideia de que não houve golpe militar no Brasil em 1964. Eu estou também praticando um tipo de negacionismo histórico. Eu estou vinculando o saber. Olha, não me interessa o que vocês sabem. O que interessa é o que eu acho, o que eu sou, né? Ou podemos ir também para o campo do aquecimento global, quando nós temos aí 99,5% dos cientistas dizendo que existe o aquecimento global, e sim, ele também é causado por atividade humana. Olha, eu acho isso tudo uma bobagem. Eu acho que não existe aquecimento global.
Então, hoje nós observamos que o conhecimento ele está muito vinculado a essa preservação de identidade. Eu me aferrou tanto aquele combo de pós-verdades e que é negacionista para preservar o que eu sou, a minha identidade, porque, de certa forma, a minha identidade está assustada com esse conhecimento muito fluido e com essa torrente, né, essa tempestade de signos de linguagem de comunicação. Eu costumo usar a metáfora do mesmo jeito que o Sol, né, ele manda uma tempestade de fótons para nos iluminar aqui no planeta. Hoje a humanidade ela manda uma tempestade de fótons, de signos de comunicação. E a educação tem que lidar com esses fenômenos constantemente. Né? Eu sou padrasto e eu tenho, obviamente, o convívio com alunos que frequentam a mesma escola que o meu enteado, que os meus sobrinhos, que têm pais que, obviamente, são negacionistas, né? Então, as crianças da minha família estão convivendo com isso e trazem para nós essas perguntas. Olha, tio, fulano falou que, na verdade, tudo isso que o professor falou é uma bobagem, que, na verdade, não é bem assim. Recentemente, por exemplo, nós tivemos o conhecimento que uma das crianças, pior, na verdade, foi mais de uma das crianças, disse que quando o professor de biologia ensinava a teoria da seleção natural, que faz parte da teoria evolucionista, desenvolvida pelo Darwin e pelo Wallace, de que aquilo era só uma opinião, porque o pastor da igreja que ele frequentava disse que não necessariamente seria isso, né? Ou seja, um negacionismo em relação à nossa biologia. Pois é, o negacionismo aí nos últimos 2 anos e meio, ele ganhou uma força, né? Esse termo ele ganhou força, ele esteve aí em pauta, né, constante nas discussões, né, Alexandre? E o negacionismo pode ultrapassar a esfera da educação e atingir o ambiente político e a própria democracia? Pode sim, Keila. Infelizmente, é exatamente isso que nós estamos vivenciando agora. Quando nós pensamos, às vezes, que estamos sendo paranoicos e que não é tão grave, não é por aí, é muito importante nós voltarmos no tempo e irmos na fonte para entender como isso aconteceu e como isso já aconteceu anteriormente. Se nós voltarmos, por exemplo, eu tive a oportunidade para minha pesquisa de ir até a raiz da coisa, por exemplo, quando a Alemanha nazista, em 1939, ela invade a Polônia, qual é a primeira medida que o Hitler ele pede para que o exército nazista faça quando eles invadem a Polônia? A Polônia era um país muito inferior do ponto de vista bélico. A Alemanha é um país com uma população menor, com menos armamento, com uma economia mais pobre, porém a Polônia é um país com uma tradição científica muito pulsante, né? Copérnico era polonês. A Universidade de Varsóvia sempre foi uma universidade de prestígio. E a Polônia, ela tinha 1/3 da sua população judia naquela época, e, portanto, que não era uma população que iria aderir ao nazismo facilmente, como outras nações vizinhas da Alemanha aderiram. Então, a primeira medida que o exército nazista faz, por ordem do Hitler, é prender todos os principais acadêmicos, intelectuais, professores, diretores e coordenadores da Universidade de Varsóvia. Os primeiros julgamentos que ocorrem em Varsóvia, durante a invasão nazista da Polônia, são destas pessoas. Eu até visitei os locais onde esses julgamentos aconteceram. Muitos já foram fuzilados, enforcados, mandados para os campos de concentração, justamente para cortar a cabeça de qualquer tipo de resistência, de qualquer tipo de motivação e, principalmente, evitar que a sociedade polonesa tivesse um bom discernimento, né? Utilizando uma expressão que se usava naquela época, né? Cortar a cabeça da inteligência. Então, claro que o autoritarismo ele vai sempre atacar o professor, ele vai atacar a universidade, ele vai atacar os escritores, ele vai atacar os cientistas, ele vai atacar os intelectuais. E, como nós expunhamos, o autoritarismo, como ele demanda, e aqui eu faço um paralelo, né?
o nosso populismo contemporâneo, ele tem uma similitude muito grande com o fascismo, por isso alguns até chamam de neofascismo. Embora ele tenha diferenças, o fascismo objetivava claramente e explicitamente destruir a democracia. O populismo contemporâneo, ele não trabalha exatamente com essa ideia, ele trabalha com uma ideia mais de parasitar a democracia e, de certa forma, diminuí-la de dentro para fora e não de fora para dentro. Existe sim uma grande similaridade na forma dessas duas ideologias se comunicarem. Ambos precisam de um líder forte, né, ou um partido muito forte, extremista, e precisam de uma ligação direta entre a liderança e a população. E ambos têm também uma ideia de população homogênea, né? Um povo, quando eles falam em povo, eles falam imaginando que o povo pensa sempre igual, né? O povo não tem divergência e não tem pluralidade, e a pluralidade é algo típica das universidades e da educação. Nós termos divergências, pensarmos, discordarmos, isso é o que mais acontece em congressos científicos. Isso para o autoritarismo, seja ele fascista, seja ele populista, é inadmissível, não pode haver divergência. Tem que haver um pensamento unívoco. E nesse sentido, o negacionismo ele vem a calhar. Nós não temos como saber, Keila, se esses líderes populistas, eles realmente acreditam em tudo que eles falam. Nós não temos como saber, não temos como fazer um exame intracraniano e dentro da mente deles. Mas nós temos como observar que sim, as ferramentas negacionistas, elas servem muito bem aos propósitos deles, no sentido de fraturar o tecido da realidade fenomênica onde a ciência trabalha e criar esse ambiente de realidade paralela da pós-verdade, em que você pode trabalhar sem ter que discutir a verdade ou a mentira. Você pode trabalhar, como nós falamos no início, além. Um exemplo também claro, que muita gente talvez já tenha esquecido nessa era de tanta velocidade da comunicação, é o ex-presidente da África do Sul, o Thabo Mbeki. Esse presidente da África do Sul, ele era um negacionista do HIV. Ele dizia que o vírus do HIV não existia, que não era necessário usar preservativo, que isso era um complô da União Europeia para tentar dominar o continente africano, etc. Hoje, estudos publicados na revista Lancet estimam que em torno de 300 mil pessoas em 10 anos morreram de AIDS, ou por terem se contaminado quando não precisariam ter se contaminado, ou por terem se contaminado e não terem feito o tratamento para o vírus da AIDS, porque se fiaram nas ideias do Mbeki. Então, isso numa época muito antes das redes sociais, né? Imagina o poder que este homem teria agora. Então, existe sim uma ligação muito forte entre autoritarismo e negacionismo. Eu também, para finalizar a resposta, eu acho bem interessante nós lembrarmos de uma ideia de um historiador argentino, o Federico Filkenstein, é um estudioso do populismo e do fascismo, e ele utiliza uma metáfora bem interessante. Ele situa o surgimento do populismo contemporâneo nos anos 30 e 40 com o Perón e com o Vargas. Existe sim uma divergência, tem outros pensadores que pensam que o populismo começa antes, mas vamos nos basear mais ou menos na ideia do Filkenstein, porque eu acho bastante interessante. O que ele fala? Se o fascismo, com a sua ideia de pseudociência, né, como os nazistas tinham todas aquelas ideias mirabolantes de supremacia racial, tinham cientistas nazistas, né, que eram contra a ciência judaica. Se os nazistas, que eram uma forma de fascismo extrema, eles fizeram o caminho da Europa para o resto do mundo, o populismo moderno, segundo Filkenstein, ele fez o caminho inverso, da América do Sul para o resto do mundo, e foi se espalhando. E ele fala que é como se os populistas eles tivessem extraído uma parte do DNA fascista. O que interessava, olha, essa ideia aqui da propaganda do Goebbels, da propaganda do rádio, da comunicação, toda essa ideia de que o líder é infalível, ele não erra, só ele sabe a verdade, é muito interessante. E é como se eles tivessem extraído esse trecho do DNA
introduzido no populismo, com a diferença de que o populista não precisa necessariamente pregar uma ditadura e propor a ditadura. Ele pode chegar ao poder de uma forma democrática, mas gradualmente ir trazendo para o ambiente democrático essa ideia do negacionismo. Ou seja, olha, tudo isso que esses cientistas, esses professores, esses acadêmicos estão falando, isso é bobagem, vocês não se pautem por isso, esses cientistas, né, são uns vendidos, são comunistas, são de esquerda, e vamos aqui seguir o que os nossos pensadores estão dizendo. E aí, obviamente, que esses pensadores, você observa que nenhum deles tem realmente conexão com a academia, né? Quem era, por exemplo, o Olavo de Carvalho? Era uma pessoa que se denominava filósofo, que não era um filósofo, não tinha uma titulação, não tinha uma formação acadêmica, muito menos tinha possibilidade de ser contraditado pelos seus pares. E não existe ciência sem contraditório, né, Keila? Então, para o autoritarismo, atingir a educação é o passo número 1. Que é uma pena, né, Alexandre? E diante do cenário que você esboçou, como se pode enfrentar um ambiente onde o negacionismo conta com a força dos algoritmos hoje e os próprios desenhos, né, das redes sociais? Sim, Keila. É uma tarefa muito, muito, muito difícil e que, de certa forma, vai passar pela conscientização dos professores e dos alunos, das pessoas que trabalham com a educação, de que os desenhos das redes sociais precisam também serem revistos. Um problema que eu tenho observado e que tem sido tratado já por muitos pensadores e investigadores no meio acadêmico é o que nós chamamos de falsa simetria. Isso é uma armadilha que nós estamos ainda encurralados por ela. O que seria essa falsa simetria? Se nós imaginarmos o ambiente científico, o ambiente universitário, o ambiente acadêmico, o ambiente intelectual e o ambiente jornalístico, eles se pautam por um princípio que os liga. Qual é? O princípio do contraditório, de você ouvir mais de um lado, 2 lados no mínimo, sobre um assunto. E é assim que tem que ser feito, e é assim que é. Né? O problema foi quando alguns ramos da economia, da sociedade, perceberam que, como a linguagem moderna, a linguagem da era do eu sei, como eu mencionava com você, em cima do contraditório, alguns ramos da nossa sociedade começaram a utilizar este debate, este formato de debate, para se apresentar como contendores com algum grau de legitimidade. O problema, Keila, é que esses contendores não tinham esse grau de legitimidade, e nós conferimos essa legitimidade e deixamos eles em paridade para debater com quem tinha legitimidade. Eu vou citar alguns exemplos para tirarmos do campo abstrato. Um dos principais exemplos citado no ambiente de investigação é a indústria tabagista, por exemplo. A indústria tabagista, ela começa, não hoje em dia, ela começa lá atrás, nos anos 50, quando os primeiros estudos começam a mostrar que o cigarro era nocivo, ela começa a apresentar estudos contraditando. Olha, eu tenho aqui um médico que diz que não é bem assim. E é aberto o espaço para ocorrer esse debate. E esse debate vem ocorrendo, de modo que durante muitas décadas não se tinha certeza, afinal, no seio da população, se o cigarro fazia mal ou não. Mas na comunidade científica já não havia mais nenhuma dúvida. Zero dúvida de que fazia mal. Essa legitimidade, quem conferiu aos negacionistas dos males do tabagismo foi o formato das mídias tradicionais. Nós não tínhamos ainda as redes sociais. Um segundo exemplo é a indústria de combustíveis fósseis. Né? Nós passamos décadas debatendo se, afinal, a queima de combustíveis fósseis causava males à sociedade. E aqui eu não falo só do aquecimento global, eu falo também da poluição do ar, etc. Por quê? De certa forma, a indústria de combustível fóssil, tal qual a indústria tabagista muito poderosa, conseguiu arregimentar alguns pensadores, cientistas mal intencionados ou até que não tinham muito prestígio para os defender. E utilizou essa plataforma que confere legitimidade e, ao mesmo tempo, de espaço e exposição.
isso começa, de certa forma, a confundir as pessoas. E hoje, com o ambiente das redes, essa situação piorou muito, porque as redes sociais, elas são muito anárquicas, muito horizontais, e não devem deixar de ser mesmo, é assim que são e é assim que devem ser. Porém, nós temos que pensar, sim, em ferramentas para tentar disciplinar essa utilização, para que não se dissemine fake news e notícias que possam causar mal às pessoas. Não é admissível que nós coloquemos para debater um cientista ou um grupo de cientistas renomados que entendam de patógenos para debater o coronavírus com um influencer, com um pseudocientista, com um filósofo, com um político, né? Não faz sentido. E, infelizmente, o que nós observamos de alguns anos para cá, que as mídias tradicionais, até por receio de perder mercado, etc., elas começaram também a se pautar por essa forma mais anárquica das mídias, das redes sociais. Nós precisamos organizar isso no sentido de evitar essa falsa simetria. Não é um debate simétrico se nós tivermos de um lado um cientista que passou a vida estudando clima e um influencer do Instagram que acha que não existe aquecimento global porque ele viu alguns vídeos do YouTube. Isso não é simetria. Isso é uma falsa simetria que só vai confundir as pessoas. Então nós precisamos, sim, de um redesenho das nossas instituições onde ocorre a arena, né, a nossa ágora, né? Nós precisamos redesenhar a nossa ágora e nós precisamos também, no campo educacional, dotar a nossos estudantes, nossos alunos e nossos aprendizes, nossos futuros pesquisadores de educação midiática, usando uma expressão que a Januária Cristina, que é uma grande pesquisadora no Brasil sobre o assunto, para que as pessoas entendam que nós estamos navegando num desenho que prestigia essa ideia da falsa simetria. É muito interessante como a Cat O'Neill, que é uma pesquisadora que trabalhou já há alguns anos no Google, ela tem recordado que 70% da população só nos Estados Unidos, por exemplo, acha que a timeline e a feed, quando nós abrimos lá nossas redes sociais, que ela é igual para todo mundo, que ela é neutra, que as redes sociais são neutras, que os motores de busca são neutros, como o Google. As pessoas precisam entender que não são neutras, né? Que nós estamos em bolhas individuais, que nós estamos numa infosfera que está modelando a nossa realidade presencial, mais do que hoje em dia a nossa realidade presencial modela essa infosfera. Alexandre, diante de tudo, você é otimista? Olha, Keila, eu acho que sim. Eu acho que eu sou otimista, sim. Eu acho que é uma tecnologia ainda muito, muito nova, né? E acho que nós vamos encarar esse período que nós estamos vivendo agora como um período de maturidade, de falta de conhecimento. Da mesma forma que quando nós descobrimos a radiação, a energia nuclear, nós fizemos mau uso dela, eu entendo que nós estamos sim fazendo mau uso, né? As próprias guerras híbridas, né? A influência de um país em outro, utilizando as redes sociais, nas eleições, na derrubada de regimes, a forma como a propaganda, não só política, tem sido utilizada. Eu acho até que a forma como nós temos usado os smartphones, né? Muitos já têm comparado com o cigarro, né? A forma como nós nos viciamos. Eu acho que nós vamos conseguir, em algum momento, fazer um uso melhor disso. Claro que para isso nós temos que ter senso crítico, temos que perceber que, por exemplo, numa pesquisa feita aqui pelo jornalista Paulo Pena, aqui em Portugal, ele mapeou que em 2021, das 17 notícias que mais viralizaram em Portugal, 15 eram totalmente falsas ou eram parcialmente falsas. No Twitter, um tweet falso tem 7 vezes mais chance de ser viralizado do que um tweet verdadeiro. O primeiro tweet recomendando a utilização da cloroquina no mundo por uma grande celebridade foi feito pelo Elon Musk, né?
uma pessoa que, em tese, tem conhecimento científico. Então, nós observamos um grau de imaturidade na utilização dessas ferramentas. Então, eu acredito que nós vamos, sim, melhorar, e acho, sim, que já existe uma ideia de isolamento do negacionismo, no sentido de não permitir que esse negacionismo ele contamine o bom debate público, e que nós, dentro do possível, possamos combater essa falsa assimetria, possamos isolar a pós-verdade. Nós não podemos permitir que a pós-verdade cresça e consiga engolfar a verdade. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é realmente nós conseguirmos ter um grau de maturidade a ponto de nos aproximarmos dos negacionistas e do pensamento negacionista, dialogarmos com o negacionista e trazê-los, né, de volta para a realidade. Nesse ponto, eu acho importante também nós mencionarmos para os congressistas que é muito preciso nós tomarmos cuidado com os efeitos do debate com o negacionista, porque nós temos alguns mecanismos psicológicos, o mais famoso deles é o efeito backfire, que faz com que, quando nós utilizemos argumentos muito possantes e um pouco duros com o negacionista, ele sofra desse efeito backfire, ou seja, na verdade ele recrudesce mais ainda a crença dele e começa a buscar mais notícias com o viés de confirmação necessário para ele se agarrar a isso. Nós temos que lembrar, termos empatia, né, de que essa pessoa não está fazendo isso por mal, ela está fazendo isso por desespero, né? Qual o desespero? Aquele desespero que nós falamos da sociedade do eu sou. Aquilo é uma forma de autopreservação da identidade, né? É o medo da diluição da identidade, que a identidade se desfaça a isso. Não precisamos recorrer apenas à ciência contemporânea, já falava, né, do medo que todos nós temos de diluir o eu no todo. Então, é preciso que nós, educadores, tenhamos essa empatia e utilizemos o que eu chamo do debate soft, né? Aquele debate light, as soft words, levemos as informações e deixemos também, não exijamos que o negacionista renuncie ao negacionismo na hora. Às vezes nós temos só que plantar a sementinha e deixar ela germinar, que com o tempo aquele negacionista pode perceber que, para preservar a identidade dele, ele não precisa se acorrentar, na verdade, num barco em naufrágio. Maravilha, Alexandre. E antes de fazer um último questionamento aqui, te pedir para fazer uma última citação, eu gostaria de citar os seus livros publicados para o pessoal que tiver interesse. Já adianto aí que vale muito a pena a leitura. Os livros do Alexandre são ótimos. O primeiro é A Liberdade, Metamoralidade e Progressofobia, de 2019. O próximo livro é Cidadelas e Muros, Como o Ser Humano se Tornou um Animal Urbano, de 2020. Fascismo Pandêmico, Como uma Ideologia de Ódio Viraliza, de 2020. E o último, que é Chapados de Cloroquina, A Morte da Empatia, de 2021. São ótimos os livros. Nós aqui do escritório temos todos aqui, nós somos o fã-clube do Alexandre, né? Nós fazemos parte desse fã-clube. O Alexandre é um querido aqui. E, Alexandre, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos congressistas. Olha, Keila, eu agradeço primeiro a organização pelo convite, foi um prazer. Tive a oportunidade, o ano passado também, de participar de um congresso, no caso para estudiosos de psicologia, e hoje estou podendo participar, né, num campo muito maior e interdisciplinar, e que é exatamente a forma como eu trabalho e pesquiso. Então, eu queria deixar uma mensagem, primeiro, de resistência, né? Nós temos aí meses ainda de muita luta, estamos em 4 anos de muita resistência. Nós temos exemplos de perseguição a professores, cujo talvez o maior exemplo seja o professor Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, mas que ele não abandonou a resistência. Para quem o segue nas redes sociais vai ver que ele está lá
lutando, né, pela preservação da Amazônia e pela utilização do conhecimento científico em benefício da coletividade. Então, eu acho que todos nós devemos nos unir, um amparar o outro, um levantar o outro e continuar resistindo. Não é possível que no século XXI o conhecimento seja derrotado pela pós-verdade, né? Vamos tentar sair dessa era da sociedade eu sou nem para a era da sociedade do eu não sei ou para a era da sociedade do eu sei, mas quem sabe para uma nova era da sociedade nós sabemos juntos. Eu acho que seria muito bacana, muito importante que nós conseguíssemos atingir este grau de lucidez, de empatia e de partilha. Alexandre, gostaria de te agradecer em nome da GSC Eventos Especiais, da Gisele, que vocês finalmente puderam se conhecer pessoalmente aí em Portugal, né? Ambos cumprindo aí uma agenda de compromissos. E, mais uma vez, muito obrigada. É sempre bom te ouvir. Os seus temas são, assim, de extrema importância para que todos nós possamos aí abrir a nossa mente e enxergar o outro e todos os assuntos de uma maneira mais ampla. Muito obrigada pela sua participação, Alexandre. Eu que agradeço. Um grande abraço para todos. Excelente congresso. Maravilha. E eu gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, Unifeob, Escola Lumiar Poços de Caldas, Telesapiens, Rota Imaginária, ao apoio institucional do Instituto Alcoa, aos apoios da Torre de Babel, ABED, Grupo Editorial Record e Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas. E, claro, eu agradeço especialmente a toda a equipe da GSC Eventos Especiais, idealizadora e realizadora do Congresso, as minhas companheiras de equipe, Camila, Lígia, Thaís, a Gisele, a nossa diretora, que está retornando de Portugal depois de cumprir uma agenda extensa de compromissos por lá, levando sempre, mais do que apenas os nossos eventos, mas levando também o legado da nossa educação, literatura, escritores e a nossa cidade, Poços de Caldas, para além do oceano. Eu gostaria de chamar aqui na nossa tela, eu sei que ela vai ficar muito brava comigo, mas eu quero que a Helena aqui apareça um pouquinho, todos aqui já devem, a grande maioria devem ter falado com ela, né? Não vou encerrar sozinha esse congresso. E a nossa coordenadora de eventos, que junto comigo, representando toda a nossa equipe, muito obrigada pelo trabalho de cada uma de vocês, me ajudar a executar também o meu trabalho com excelência. Os nossos agradecimentos especiais a vocês, congressistas, educadores, professores, diretores, enfim. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. O trabalho de educar é duro, difícil e necessário. Que seja permitido que esses profissionais sejam valorizados, prestigiados e que continuem resistindo apaixonadamente pelo seu trabalho. Que esse congresso faça a sociedade repensar seu papel e suas atitudes, que possamos demonstrar nosso compromisso com a educação que queremos. Já dizia Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade muda. Desejo encontrar todos vocês, congressistas, comissão técnico-científica, convidados, professores avaliadores, em 2023, aqui em Poços de Caldas, para o retorno da nossa edição presencial. Tenham todos uma ótima noite e obrigada e até o ano que vem.